livre para todos os públicos. Olá! A retração do PIB em 9,7% no segundo trimestre revela a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe econômica em resgatar o país da crise com as medidas ultraneoliberais. O economista Márcio Pontmann é o entrevistado de hoje e fala sobre o assunto. Nossa reportagem revela como o corte do valor do auxílio emergencial pela metade pode agravar ainda mais a situação de vida da população mais pobre. E para quem não se tornou vítima do desemprego, o próximo ano assusta com o congelamento do salário mínimo pela segunda vez. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O Estado é fundamental para movimentar a economia em tempos de crise profunda como a que estamos enfrentando. A lei de teto de gastos e as prioridades orçamentárias de Bolsonaro têm resultado na precarização da vida do povo brasileiro. No embarque imediato, o bispo Limacedo Antônio convida para a participação nas atividades do Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, que pede pela valorização da vida do povo. Embarque imediato. Esse dia, então, dos excluídos, que se aproxima do dia 7 de setembro, é o dia, então, da gente reivindicar cada vez mais a independência do Brasil. Independência de um país quer dizer utilização e implementação das políticas públicas. Vemos que a terra precisa ser melhor distribuída, precisamos de trabalho, de emprego, saúde digna, saúde pública para todos, o direito da universidade, o direito, então, de uma vida digna, solidária, que nos faça viver como irmãos, como irmãs, como pessoas que têm uma dignidade a ser respeitada. Mas com alegria que conclamamos a todos para participar neste dia 7 de setembro, desse grande grito que vai, então, nos fazer refletir que o dom da vida é aquele dom mais precioso. Vamos fazer uma parada na cultura. Hoje, a dica é sobre cinema e população indígena. A sugestão é do estudante Alexandre Cunha. Parada cultural. Hoje vim trazer uma dica de filme para vocês. É um documentário importantíssimo, impactante, que é O Martírio. É um filme dirigido pelo Vicente Carelli, que é um cineasta veterano, e é um filme que acompanha toda a história de genocídio, de massacre sofrida pela população indígena Guarani Kaiowá. Vicente Carelli é um cineasta que já tem uma relação antiga, né, com essas populações. Ele fez um filme muito bacana que é Corumbiara. E Martírio é um filme de 2016, mas que infelizmente agora em 2020 está cada vez mais atual no nosso país. O filme, para quem quiser assistir de forma gratuita, ele vai estar disponível até o dia 20 de setembro na mostra Ecofalante. O Produto Interno Bruto do segundo trimestre desse ano não teve uma queda ainda maior por conta dos R$ 600 do auxílio emergencial, proposto pela oposição e aprovado no Congresso Nacional. A retração foi resultado da redução do consumo das famílias em 12,5%. O baque poderia ser menor se o valor do auxílio emergencial fosse mais alto e durasse mais tempo. Mas, na contramão das medidas necessárias para a recuperação da economia, Bolsonaro ainda quer reduzir o benefício pela metade. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. R$300. Este é o novo valor do auxílio emergencial anunciado pelo governo Bolsonaro. Pessoas afetadas diretamente pela decisão lamentam que a permanência do programa venha acompanhada de uma redução de 50% do valor. O presidente ainda discursou ao anunciar a prorrogação do auxílio que R$ 600 é muito para quem paga e pouco para quem recebe. O que irritou o autônomo Ed Souza. Diminuir esse dinheiro em uma pandemia é um crime contra os mais humildes e os menos desfavorecidos desse país. O governo vai deixar milhões
de brasileiros abaixo da linha da pobreza e também da miséria. Com a execução do auxílio emergencial, o número de beneficiários de programas de transferência de renda saltou de 20,5 milhões em 2019 para 85,3 milhões em 2020. Este dado evidencia a precariedade com que grande parte da população passou a viver após a pandemia. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro atrasou a liberação dos recursos e planejou um valor muito inferior ao que está em vigor, R$ 200. Agora, ao anunciar a ampliação até dezembro, retorna aos valores planejados inicialmente e desconsidera o cenário de emergência até o final do ano, sem previsão de vacinas e retorno seguro das atividades. Esta medida vai provocar uma perda de renda significativa para muitas categorias no segundo semestre. A mudança, por exemplo, vai embaralhar o planejamento da empregada doméstica Shirlene dos Santos. Porque a maioria de nós já vive na informalidade, né? E agora, com essa situação, vai ficar pior. Porque muitas de nós perdemos os nossos empregos, né? Perdemos os nossos trabalhos sem direito a nada. 49 milhões de trabalhadores têm remuneração com base no salário mínimo. E eles serão afetados pelo congelamento proposto pela equipe econômica de Bolsonaro pelo segundo ano seguido. Com o aumento do preço dos alimentos, o salário cada vez menor vai tornando a vida insustentável e aponta para a deterioração das condições de vida dos trabalhadores, desde os mais pobres até as classes médias. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Nacional. R$ 22,00. Esse é o aumento no salário mínimo proposto pelo governo Bolsonaro, que agora vai para R$ 1.067. O governo optou por usar apenas o índice de inflação. Até 2019, estava em vigor a política de valorização do salário mínimo, criada durante o governo Lula, que garantia aumento real acima da inflação. Com isso, os trabalhadores formais seguem pelo segundo ano consecutivo com os vencimentos congelados e a vida daqueles que mais precisam fica cada dia mais difícil. Enquanto isso, durante a pandemia, 42 bilionários aumentaram a sua fortuna em 34 bilhões de reais. O deputado federal do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Carlos Zaratini, ressaltou que o governo precisa garantir qualidade de vida à população. Nós precisamos garantir que a maioria dos brasileiros tenha condições de consumir e, com isso, gere empregos no comércio, na indústria, na agricultura. O Brasil não pode deixar de ter uma política de valorização do salário mínimo. A proposta ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional e a oposição fará resistência. Estimativa do Diese aponta que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria gerar em torno de R$ 4.420. São 49 milhões de trabalhadores no Brasil prejudicados pela política do governo Bolsonaro. O membro da Secretaria Executiva Nacional do CSP com Lutas, Atinágora Lopes, lembrou que o salário mínimo, quando foi criado, garantiu uma vida digna à sociedade, o que não acontece mais. O Bolsonaro é um governo de ultradireita, genocida, portanto, um inimigo da classe trabalhadora. Vamos juntos denunciar essa política, fora Bolsonaro e Mourão, já! Sem a proteção dos trabalhadores durante a pandemia, o que aumentou no segundo trimestre foi o desemprego. A pobreza e a redução do poder de consumo refletem no encolhimento de quase 10% do PIB entre abril e junho. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o economista e ex-presidente do IPEA, Márcio Postman. Entrevista Central. Hoje nossa entrevista central é com o economista Márcio Postman. Ele é professor de economia da Unicamp e vai falar conosco sobre os dados econômicos do Brasil. Márcio, obrigado pela sua participação. O IBGE novamente divulga dados alarmantes. Agora, no segundo trimestre, o desemprego cresceu em 11 estados brasileiros e o fato é relacionado com a pandemia. Podemos esperar alguma melhora para o próximo trimestre, levando em conta que está havendo um relaxamento das medidas restritivas? Não vejo de imediato, nas políticas macroeconômicas do atual governo, uma saída sustentável para o país.
porque, na realidade, a parada... Márcio, o que podemos esperar do mercado de trabalho, levando em conta que o governo Bolsonaro insiste em instituir essa sua carteira de trabalho verde e amarela? Inclusive, você poderia falar sobre ela também? Bem, nós estamos assistindo, praticamente desde 2016, o desmoronamento do sistema corporativo de relações de trabalho, né, que é aquele sistema que produzia e permitia a existência de categorias profissionais com carteira de trabalho assinada, com direitos sociais e trabalhistas, com sindicato e com justiça do trabalho. Esse sistema vem sendo, na verdade, desconstituído por uma série de iniciativas, entre elas a própria reforma trabalhista em 2017. E o que nós estamos percebendo, na verdade, não é o enfraquecimento do sindicato, a redução do número de sindicalizados, a redução de direitos sociais e trabalhistas, como a própria reforma da Previdência demonstrou, e o esvaziamento da justiça do trabalho, né? Esse movimento mais geral, não é, torna a classe trabalhadora menos protegida, menos organizada e menos representada, que é o espaço fundamental para que o setor privado, o patronato possa, de certa maneira, levar a condições de trabalho com menores custos, mais flexíveis. Isso pode ajudar o setor privado de forma imediata, mas não no médio e longo prazo, porque com custos menores para as empresas, os trabalhadores têm renda inferior, não têm estabilidade do ponto de vista do contrato e acesso a direitos. Logo, os trabalhadores tornam-se tão somente custo para as empresas e não consumidores. E não sendo os trabalhadores consumidores em grande porte, o Brasil perde um dos principais ativos, que é o seu mercado interno. Um país de dimensão continental, com mais de 211 milhões de habitantes, é um ativo que poucos países possuem. Infelizmente, essa opção que tem sido feita desde 2016 no Brasil é uma opção que aponta não para um país grandioso, um país que tem a capacidade de caminhar com suas próprias pernas, pois tem um mercado de trabalho, um mercado de consumo valorado, mas pelo contrário. Ô Márcio, saindo um pouco da economia, mas indo para a política, quais as sugestões que você faria para o movimento sindical, lembrando que agora no mês de agosto a CUT completou 37 anos, para resistir a todo esse ataque, né, ao mundo trabalhista formal? Os sindicatos seguem sendo fundamental para a sustentação da democracia e a representação dos interesses do conjunto dos trabalhadores. Todavia, nós precisamos entender que estamos diante de uma mudança do sujeito social. A classe trabalhadora brasileira hoje tem características diferentes da classe trabalhadora dos últimos 50, 60 anos. É uma classe trabalhadora de serviços, o trabalho segue sendo central na vida dos brasileiros. Todavia, esse trabalho nos serviços, o trabalho chamado imaterial, ele não oferece a mesma identidade e pertencimento do que a gente observava no trabalho na indústria, na construção civil, na agricultura de maneira geral. Então, essa classe trabalhadora hoje de serviços está exposta a maior intensidade de trabalho, de exploração, inclusive, e ela demanda, evidentemente, representação e sindicatos. Mas nós observamos um certo descompasso, né? Porque, apesar desta demanda e da necessidade de sindicatos, os sindicatos perdem filiados, né? E perdem uma certa identidade com essa classe trabalhadora. Então, me parece que é um momento fundamental para uma reavaliação, um reposicionamento do sindicalismo brasileiro, como já foi feito em outros momentos da história. Eu tenho certeza que, com a capacidade e a qualidade dos dirigentes sindicais brasileiros, nós teremos condições de fazer esse reposicionamento fundamental nesse início do século XXI. A gente encerra por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelo Instagram. Basta seguir @Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.